Boa noite, quero convidar todos vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 16. Assim, meus amados, como vocês sempre obedeceram, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem murmurações nem discussões, para que sejam irrepreensíveis e puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Preservando a palavra da vida, assim no dia de Cristo, poderei me gloriar de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Agora irá começar o nosso último dia do Vida Jovem 2020. Esperamos que vocês estejam sendo edificados até aqui.
Oremos. Senhor grandioso, Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, pelo Vida Jovem de ontem e pelo Vida Jovem de hoje. Ajuda-nos e ensina-nos a fazer sempre a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos. Amém. Olá pessoal, novamente, tudo bem com vocês? Estamos aqui para nossa segunda conversa, nosso segundo momento de pensamento, de consideração
sobre de que modo que a submissão afeta as nossas vidas, ou de que modo que eu e você podemos nos tornar mais agradáveis ao Senhor, mais valiosos como cristãos, ao trazermos a consideração da submissão para as nossas vidas, para os nossos dias. Na nossa primeira conversa, nós tentamos entender, afinal de contas, o que é que a Bíblia diz sobre submissão, ou como é que as Escrituras Sagradas definem a submissão. Isso foi importante para a gente tirar aquela carga negativa desse termo na forma como é vista pela sociedade nos dias de hoje. E agora nós queremos entender um pouquinho melhor, expandindo isso, pensar afinal o que acontece quando a submissão se torna algo prático nas nossas vidas, ou de que modo que eu posso considerar a minha vida e perceber se eu estou sendo submisso ou não. Perceber se a submissão é uma característica que descreve o meu comportamento, minha atitude, meu pensamento. Afinal de contas, como é que eu posso olhar para a submissão e aplicá-la de modo prático nas minhas vidas? Como que isso afetaria a minha vida? É sobre isso que nós vamos conversar hoje e, mais uma vez, eu convido você a ser bastante estratégico na nossa conversa aqui. Então, não sei onde você está assistindo, não sei qual é o seu contexto, o seu ambiente, mas naquilo que você puder, dentro das suas possibilidades, que você separe um tempo bom, um espaço bom, pega a sua Bíblia, pega o seu material de anotação para a gente conseguir aproveitar da melhor forma esse nosso momento, tá bom? E da mesma forma que isso foi importante para mim, relembrar esse assunto e preparar sobre esse assunto, eu espero que Deus também use isso na sua vida e faça disso um estudo importante na sua vida também, tá bom? Mas para isso você tem que prestar atenção, então que Deus te ajude a se concentrar da melhor forma possível. Muito bem, quero trazer uma pergunta para vocês então, ou uma lembrança, uma consideração que é a seguinte, essa imagem, olhe bem para ela, nós temos aqui uma casa, e uma casa que está aparentemente em uma ilha, mas se você conseguir olhar um pouquinho melhor essa foto, você percebe que essa é uma casa firmada sobre uma rocha. E isso, claro, leva a nossa mente, leva o nosso pensamento até aquele ensinamento de Jesus, quando ele contou uma parábola comparando dois construtores que trazem as suas casas e a grande diferença entre esses homens não está no modo como constroem, não está no processo que utilizam para a construção, não está no tipo de habitação que eles fazem, mas a grande diferença entre esses homens está em qual é o fundamento das suas casas. Então, um dos homens vai fundar a sua casa sobre a rocha e vai escolher a rocha como um espaço para colocar os alicerces da sua casa. O outro homem vai escolher a areia, ou seja, vai pegar ali um terreno menos firme, menos consistente e vai construir sobre este espaço a sua casa. Os dois, no final das contas, têm uma casa. E uma geração utilitarista como a nossa poderia olhar e falar assim, mas deu certo, não é? O rapaz que construiu a sua casa sobre a areia, o importante é que funcionou. A gente ouve bastante essa frase e a gente usa bastante também. O importante é que funcionou. E talvez, tomando aqui a licença e fazendo algo que não deveria ser feito, que é a gente extrapolar as parábolas de Jesus, mas dá para imaginar que se essa parábola de fato acontecesse, a pessoa da casa, o construtor da segunda casa, que faz a sua casa sobre a areia, ele certamente, se fosse do nosso tempo, se fosse brasileiro, sejamos honestos, ele ia ficar contando vantagens sobre o outro cara. E ele ia falar que ele fez em muito menos tempo, ele ia falar que custou muito menos e no final os dois têm uma casa. E ele ia se gabar daquilo. Mas o que aquele homem não esperava é que viriam as tempestades. E as tempestades, percebam, vêm sobre as duas casas. Tempestades vêm, gente, sempre vêm. E no caso da parábola de Jesus, ele fala que essa tempestade forte deu contra essas casas. Vento forte, chuva forte, e acontece que aquela casa que estava firmada sobre a rocha, ela balançou, ela resiste firmemente e ela não cai, ela fica firme contra as investidas daquela tempestade. A outra casa, a sua ruína é grande, ela vai ao chão, ela não resiste porque ela não tem fundamento. Eu e você, especialmente se você cresceu em um contexto de igreja, nós conhecemos bem essa parábola, nós conhecemos bem essa história. Nós cantamos, desde de criança músicas sobre essa parábola, sobre esses textos, essas músicas têm um problema, ou na verdade não é as músicas, é o nosso entendimento sobre essas parábolas que às vezes tem um problema. Por quê? Porque quando eu mostro essa foto para você e eu pergunto o que é firmar a sua casa sobre a rocha,
Se estivéssemos presencialmente, você me diria que é você firmar a sua casa sobre Jesus. É você ter Jesus como alicerce da sua vida. E eu digo isso porque a maior parte das pessoas que a gente pergunta de fato falam. É ter Jesus como alicerce da minha vida. Jesus é a rocha. E Jesus é a rocha, mas em outro contexto. Se você observar bem quando Jesus conta essa parábola, Jesus conta dizendo que a rocha não é ele, mas a rocha é a obediência aos mandamentos dele. Ou trazendo isso para o nosso tema, a rocha é a submissão aos mandamentos de Jesus. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você pode cantar sobre Jesus, você pode inclusive ler a palavra de Jesus e você pode estudar a palavra de Jesus, você pode decorar a palavra de Jesus, você pode conviver em um contexto com outros cristãos e você pode discorrer e discursar sobre isso o tempo todo, mas se você não praticar aquilo que Jesus ordena, a sua casa está sobre a rocha. Não está sobre a rocha, perdão, a sua casa está sobre a areia. Percebe que essa então não é, portanto, uma questão de dividir entre cristãos e não cristãos? Como se os que construíram sua casa sobre a rocha são os cristãos, os que construíram sobre a areia são os não cristãos que escolheram outros fundamentos senão Cristo. Observe a parábola, não é sobre isso que Jesus fala. Jesus compara um homem que construiu a sua casa sobre a rocha com aquele que ouve as palavras, vem a mim, ouve as palavras e pratica aquilo que eu ordenei. E Jesus compara o homem que constrói a sua casa sobre a areia como o homem que vem a mim, ele também vem. Ouve as minhas palavras, ele também ouve, mas ele não pratica, E é por isso que antes de contar essa parábola, Jesus fez esta pergunta para os seus discípulos. Ele disse: por que é que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem aquilo que eu lhes ordeno? Pergunta pesada, não? Por que é que vocês me chamam de Senhor e vocês não fazem aquilo que eu lhes ordeno? E eu acredito, e você concordaria comigo provavelmente, que essa seria uma das inquietações ou um dos questionamentos que Jesus faria para nós também. Nós chamamos Jesus de Senhor várias vezes. Nós nos achegamos à comunidade cristã, nós começamos assim as nossas orações. Senhor Deus, Pai querido, Senhor Jesus, e chamamos o Senhor de Jesus em cada uma das nossas orações, em cada uma das nossas conversas de devocional e meditação, em cada um dos nossos cânticos que falam sobre como Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós, inclusive, falamos que Ele é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nós reconhecemos Ele como Senhor, chamamos Ele de Senhor, nos identificamos como aquele sobre quem Ele é o Senhor. Cantamos sobre isso, falamos sobre isso, mas ao mesmo tempo nos recusamos a obedecê-lo. É como se nós pudéssemos chamá-lo de Senhor, mas não tê-lo como Senhor. Você entende? É como se nós pudéssemos, é como se existisse essa opção de Jesus estar falando conosco e nós estamos ouvindo, estamos entendendo, mas não estamos fazendo. Mas quando nós chegamos para conversar com Ele, chamamos Ele de Senhor. É trágico. E isso revela bem a nossa identidade, tanto a falta de nosso entendimento sobre a importância da adoração e daquilo que o livro de Eclesiastes coloca como: olha, quando você se aproximar para adorar a Deus, cuidado com o que você fala, sejam medidas as tuas palavras, seja medida a sua adoração ao Senhor, para que ela não se torne uma assembleia vazia, para que ela não se torne algo que você fala da boca para fora. Para que ficar chamando de Senhor, 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 Senhor e não faz aquilo que manda? Percebe? Jesus coloca esta fala no contexto da parábola dos dois fundamentos. Ele literalmente está dizendo: olha, você pode me chamar de Senhor o quanto for, mas se você não me obedece, se você não obedece aquilo que eu estou colocando para a sua vida, você não cria raízes em mim, você não cria fundamentos em mim. Por isso, na hora da tempestade, você cai. E eu e você precisamos admitir que temos caído na hora da tempestade. Nossas vidas vão muito bem, obrigado, enquanto não tem tempestade. Em dias de sol, em dias bonitos, mas quando surgem as nuvens escuras, aí a gente desaba. Quando vem aquele telefonema, quando vem aquela notícia, quando chega aquele momento, quando nós temos aquela conversa, aí o nosso mundo desaba e nós perdemos o chão. Por que perdemos o chão?
porque nós chamamos de Senhor, Senhor, mas não praticamos. Ao não praticar, nós não criamos raízes em Jesus. E aí na hora da tempestade buscamos raízes, buscamos fundamentos e não encontramos, porque optamos por não obedecer o Senhor. Acontece que Jesus é chamado de Senhor desde muito tempo. Jesus é chamado de Senhor dentro da igreja primitiva, uma declaração que é a característica da igreja primitiva, que é olhar para Jesus e falar: Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E é essa fala, inclusive, que faz com que o império persiga a igreja, porque reconhece em Jesus e não no imperador este Senhor. Por que isso então se torna tão marcante até os nossos dias? Porque a gente pode reconhecer, e a gente deve reconhecer, que talvez existam duas formas de ter Jesus como Senhor. Podemos chamá-lo de Senhor apenas nominalmente, algo do tipo: esse é o nome dele, é o título dele, então eu chamo ele de Senhor. Ou nós podemos chamar de Senhor de Jesus como algo pessoal, particular. Não, ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Não apenas é o meu Senhor no sentido de é o Deus a quem eu adoro, mas ele é o Senhor sobre a minha vida. Jesus é o seu Senhor de verdade? Aquilo que Jesus ordena é recebido por você como uma ordem? Aquilo que Jesus fala é recebido e aplicado e vivido por você como algo que de fato tem que ser feito, ou como algo que você vai ver se dá para fazer? Ou como se Jesus estivesse pedindo alguma coisa? Os mandamentos que chegam para você, você os recebe como ordem ou como pedido? Como algo do tipo: faça isso agora, ou como algo do tipo: olha, se der uma hora, cogita a possibilidade de. Não precisa se apressar, a gente tem a vida inteira para trabalhar com você. Então vai pensando aí se você quer obedecer ou não. Isso vai demonstrar se Jesus é o Senhor da sua vida ou não. O tipo de resposta que você dá para essa pergunta. O que eu quero que a gente faça aqui é perceber, ok, afinal de contas, o que é que aconteceria na minha e na sua vida, como a minha e a sua vida seria afetada se nós nos identificássemos como uma pessoa submissa. Como que eu posso olhar para a forma como eu estou vivendo, para o meu modo de vida e saber, afinal de contas, estou sendo submisso ou não estou sendo submisso? Sou submisso ou sou rebelde? Sou alguém que pode ser considerado, identificado como submisso, ou será que esta característica está em falta na minha vida nos dias de hoje? Sou ou não sou uma pessoa submissa e como que eu posso identificar isso? Eu quero sugerir algumas perguntas ou algumas leituras que você pode fazer sobre a sua própria vida para que você mesmo perceba se isso é real ou não. Então tome isso como um tutorial, tá bom? De novo, não é exaustivo e você mesmo pode acrescentar novas considerações que você acha interessante, mas eu quero sugerir algumas delas, algumas análises que você pode fazer para questionar o seu coração se você está sendo submisso ou não. Existem aqui alguns tipos de pessoas. Existem, por exemplo, aquelas que não são submissas ao Senhor e sabem que não são. Existem aquelas que são e sabem que são, mas que precisam melhorar. E existem aquelas que não são, mas acham que são. E essas são as mais perigosas, porque estão enganadas, porque nunca vão procurar desenvolver a sua vida na direção de serem mais submissos, porque acham que já são. Nunca vão buscar o médico porque acham que estão saudáveis, como nós já comentamos anteriormente. Então, eu quero que você não entre nesse grupo. Eu quero que você não esteja entre essas pessoas. Então, para isso, eu sugiro que você tome isso como uma consideração. Aproveita que é um vídeo e pausa quantas vezes for necessário para você olhar para a sua vida, olhar para o seu coração e questionar como que você está refletindo ou não a imagem de Jesus através desta característica da submissão no seu modo de vida, tá bom? Eu quero sugerir algumas esferas de vida, algumas esferas da nossa vida para a gente olhar e pensar como seria a minha vida se eu fosse submisso em cada uma dessas esferas, tá bom? Primeira delas, vamos observar a nossa identidade. Identidade. Identidade é aquilo que nos define. Identidade é aquilo que quando você apresenta perante as autoridades, por exemplo, a sua identidade, o seu documento de identidade, aquilo tem a sua foto, aquilo tem o seu nome, aquilo tem a sua cidade de origem, data de nascimento, aquilo é a sua identidade. Então, o que seria uma pessoa submissa? Seria, em primeiro lugar, alguém que tem uma identidade submissa, ou seja, alguém que fala, olha, eu sou servo de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Mas deixa eu
colocar isso de modo bem claro para você. Não estamos falando sobre algo periférico, entende? Deixa eu colocar alguns exemplos aqui para você. Eu sou morador da cidade de São Paulo, mas isso não é a minha identidade, é uma característica. Eu sou palmeirense, mas isso não é a minha identidade, isso não me define. Eu sou... que mais que eu sou? Eu sou professor e isso está muito perto da minha identidade. Isso é uma característica muito forte em mim, mas isso ainda não é a minha identidade. Isso são informações a respeito da minha pessoa. Então, quando você pega todas essas informações e aquilo que faz fluir essas informações e você se pergunta, tá bom, mas quando eu tiro tudo aquilo que é periférico, o que é que fica? O que é que sobra? E ao chegar aí, você encontrou então finalmente a minha identidade. Aquilo que de fato eu sou. Aquilo que se você retirar algo agora, já não sou mais eu. Percebe? É isso que é uma identidade. É disso que nós estamos falando. Então, a primeira coisa que eu quero que você observe é o seguinte. Você é servo de Jesus? E aí você possivelmente vai falar, sim, sou. Por quê? Porque na nossa mentalidade, ser servo de Jesus significa ser cristão, ser batizado, ser membro em uma igreja. Então, se eu sou, logo sou. Ou então, amar a Jesus, amo Jesus, então sou servo de Cristo. Ok, mas você é servo de Cristo como uma característica, como algo do tipo, eu moro em São Paulo, eu moro em Manaus e amanhã posso me mudar para o Rio de Janeiro, posso me mudar para Brasília? Ou você é servo de Jesus como algo tão característico de você que se alguém tirar, já não é mais você? Em primeiro momento, a gente pode muito bem colocar assim, não, eu sou servo de Jesus como identidade. A minha identidade é de servo, a minha identidade é submissa. Então pode colocar um tiquezinho aí, tá tudo bem, sou servo de Cristo. Mas aí eu volto naquela pergunta que nós fizemos lá atrás. Quando as pessoas falam sobre você, quando o seu nome vem por alguma razão para uma roda de conversa, essa característica é a primeira que as pessoas pensam sobre você? Elas pensam em você como um servo de Jesus, não como um crente, tá bom? Não como um batista, não como um protestante, não como um evangélico, mas como um servo de Jesus. Você é servo. E percebe, isso não é algo difícil de acontecer, não é algo improvável de acontecer. Eu e você conhecemos pessoas que quando nós falamos sobre ela, a primeira coisa que vem, fulano serve, fulano é um servo. E servo define essa pessoa, porque ele estava literalmente a serviço de Jesus. Estou falando sobre identidade, uma identidade submissa, aquilo que é mais básico e elementar nas nossas vidas. Então, a primeira esfera que nós vamos olhar é essa, sou um servo de Cristo. E você pode transformar isso em uma pergunta para saber se de fato ser um servo é uma característica ou é uma particularidade que você tem e amanhã pode não ter ou não. Isso é a sua identidade, isso define você. Próxima pergunta ou área para você analisar, próxima esfera da sua vida é essa daqui, intelectualidade submissa. Intelectualidade submissa, os meus pensamentos são levados cativos a Cristo. Isso que é uma intelectualidade submissa. Eu falei recentemente sobre isso, inclusive se você quiser pegar mais detalhes, você pode entrar em contato comigo ou talvez nas minhas redes sociais, no Facebook, você consegue encontrar informações. Nós fizemos aqui na igreja também estamos fazendo a Escola Bíblica Dominical à distância, não é? E eu gravei uma série sobre Nisto Pensai, tentando trazer justamente esse aspecto da intelectualidade ou da nossa mentalidade como cristão, do que Paulo fala que deve ocupar o nosso pensamento. E, gente, esse assunto tem me ocupado bastante nos últimos tempos, porque é interessante, impressionante, tragicamente impressionante, o quanto que eu e você protegemos tudo aquilo que é importante para nós. Seu celular tem senha, a sua casa tem fechadura, e tem porta no seu quarto, e tem uma guarita na entrada do condomínio, o seu carro tem alarme, a sua conta do banco tem uma senha, tem a sua digital protegendo. Absolutamente tudo o que é importante para nós, nós protegemos. Menos a nossa mentalidade. Já reparou nisso? A gente não protege a nossa mentalidade. A gente acha que ela é um filtro e você fala, não, o importante é você saber filtrar as coisas. E aí você ouve de tudo, você vê de tudo, você assiste de tudo,
você está o tempo inteiro consumindo tudo e você fala, não tem problema, eu sei filtrar. Olha, essa série tem cenas pesadas, a gente diz, né, com eufemismo, não, tudo bem, eu sei filtrar. Olha, você vai nesse ambiente, o pessoal está usando muito palavrão lá, não, tudo bem, eu sei filtrar. Gente, você não precisa entender muito sobre filtro para saber o seguinte, né? Todo filtro, quando você vai usando muito ele vai estragando, né? Você tem que trocar o filtro do carro, você tem que trocar o filtro do ar-condicionado. Todo filtro, ele vai filtrando impurezas, mas você tem a opção de trocá-lo depois. Como é que você faz para trocar, então, o filtro da sua mente? Quando você deixa que lá entre de tudo. Quando você transforma a sua mente em algo que lá pode acontecer tudo. Porque quando você começa a ouvir muita coisa, a assistir muita coisa, essas coisas vão ficando dentro da sua mente. E você sabe disso, porque você já se pegou tendo pensamentos que você fala, não fui eu que fabriquei esses pensamentos. Não voluntariamente, mas você permitiu que eles entrassem na sua mente. E você já teve sonhos que você fala assim, nossa, aquilo lá ainda bem que foi só sonho, mas você deixou entrar isso dentro da sua mente. Ou você já teve pensamentos que você fala assim, bom, eu nunca fiz tal coisa, mas dentro do seu pensamento você sabe que já aconteceu. E pra gente está tudo bem. Pra gente está tudo bem, porque afinal de contas foi só dentro do pensamento, não aconteceu nada. Graças a Deus eu só pensei, ficou aqui dentro, não aconteceu na prática, mas Jesus já diria pra gente tomar muito cuidado com isso, porque para ele, se aconteceu aqui dentro, se aconteceu na prática, aconteceu, e você fez, e você é responsável por isso. Então a questão não é se eu já fui num prostíbulo ou se eu nunca fui num prostíbulo. Às vezes eu nunca fui num prostíbulo, mas eu tenho um prostíbulo dentro da minha mentalidade de tanta imagem que eu carrego aqui, de tanto filme, de tanta série, de tanta conversa, de tanta piada, de tanta história, de tanta fábrica de coisas que eu coloco aqui dentro. Então, cuide com a sua mentalidade. Por quê? Porque Jesus já nos advertiu, Provérbios já nos ensinou que sobre todas as coisas que você deve guardar, sobre o celular, conta bancária, sua casa, a mais importante é guarda o seu coração. Por quê? Porque é dele que tudo procede. Ele é a fonte da vida. É de lá que vem tudo. Então, cuidado com a sua intelectualidade. É por isso que nós estamos falando aqui que se você quer ter uma vida submissa e se é do coração que procedem todas as coisas, então você precisa começar com uma intelectualidade submissa. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina em 2 Coríntios capítulo de número 10, quando ele fala, nós levamos cativo a Cristo todo o pensamento. Ou seja, eu pego os meus pensamentos, eu os aprisiono e eu levo eles para Cristo falando, Senhor, estão aqui, trouxe todos para o Senhor. Trouxe para que o Senhor me ajude a discernir aquilo que é bom e o que não é, o que deve ficar e o que não deve, o que deve ocupar a minha mente e o que não deve. Perceba, Paulo nos ensinando, assuma uma postura ativa sobre o seu pensamento. Não deixe que a sua mente seja aquilo que tudo passa e algumas coisas são filtradas ou não. Aceite que você tem controle sobre a sua mente e aquilo que vai entrar ou não na sua mente é responsabilidade sua. E por isso que você pode falar, Senhor, os meus pensamentos são levados cativos ao Senhor. Ou seja, se os seus pensamentos estão cativos ao Senhor, então você é uma pessoa cuja intelectualidade está submissa. A submissão não vai chegar na nossa vida prática, preste bastante atenção nisso, não vai chegar na nossa vida prática a submissão enquanto a submissão não começar ocupando o nosso pensamento. Por isso, falar de uma identidade submissa é falar também sobre uma intelectualidade submissa, porque é aí que nós devemos começar a considerar a nossa submissão ao Senhor. Próxima esfera, uma vocação submissa. A minha vida a serviço de Jesus. O que é que nós queremos dizer com vocação? O que é que nós estamos, como nós estamos usando esse termo e o que é que nós estamos pretendendo assumir por vocação? Vocação é aquilo que diz respeito ao porquê você existe. Quando você olha para a sua vida, o porquê que você está aqui, o porquê que você existe de fato, né? O para quê? Qual é a sua utilidade nessa vida? Qual a sua utilidade nesse mundo? Você existe para quê? Qual que é a sua grande vocação? Vocação é o seu chamado. Você foi chamado para quê? Você pode fazer 500 coisas, ok, isso é legal, mas o que é aquela coisa para a qual você fala, quando eu faço isso, eu sinto que eu estou fazendo uma coisa que Deus me fez para fazer isso? E aí a pergunta é, a sua vocação está submissa a Jesus? Nessa esfera da sua vida vocacional, você se verifica e se reconhece como alguém submisso a Jesus? E aí talvez você pergunte, mas o que você quer dizer quando você fala de uma vocação submissa?
Eu estou falando sobre os meus e os seus sonhos depositados aos pés de Jesus. Eu estou falando sobre a gente deixar de, ao invés de ter planos para as nossas vidas e chegar para Jesus com a nossa lista de planos e pedir para que Jesus abençoe os nossos planos e realize os nossos planos, nós chegamos diante do Senhor de mãos vazias e falando: Senhor, aqui está a minha vida à minha disposição, o que é que o Senhor quer que eu faça? Pensa, quando você considera eu existo para isso, a minha vida está sendo gasta nisso, é nessa direção que eu estou gastando a minha vida. Essa direção tem a ver com o Senhor ou essa direção tem a ver com um plano de carreira que você construiu para você? Ou que na sua faculdade falaram que está em alta, então você está conduzindo por aí? Ou que você, de repente, começou a assumir isso porque isso, de certa forma, te leva para algo parecido ao Senhor, te remete a algo que as Escrituras colocam e você fala: não, o meu grande plano é criar uma família porque Deus disse que nós devemos construir família, porque não é bom que o homem fique só, mas, de repente, aquilo que começou como um sonho bom, aquilo que começou como um sonho dedicado ao Senhor, logo se transformou em uma obsessão e você agora está caminhando nessa direção, não mais por conta do Senhor, mas você está contando com o auxílio do Senhor, com a bênção do Senhor, e se Jesus não fizer com que você seja muito bem sucedido nisso, você fica triste, fica chateado, decepcionado com Deus. Quando você está com a sua vocação submissa, isso não existe, porque não é Deus para abençoar os seus planos, é você se apresentando diante do Senhor, como o profeta Isaías falando: Senhor, eis-me aqui, estou à tua disposição, envia-me a mim. É essa a disposição de uma vocação submissa, alguém cujos planos, os sonhos, a razão de existência da sua vida está entregue nas mãos do Senhor, está a serviço de Cristo. Também podemos falar sobre relacionamentos submissos. O que eu quero dizer com relacionamentos submissos? Eu quero dizer quando você analisa a sua vida social e você percebe Cristo como sendo o motivo, Cristo como sendo o porquê desses relacionamentos. É interessante que normalmente ao falar sobre relacionamentos, a gente assume mais uma vez aqui uma postura muito passiva sobre relacionamentos. E a gente fica naquela assim de, bom, amigo você não escolhe, não é? Amigos a vida nos deu, então a vida me deu este ou aquele amigo, esta ou aquela pessoa, a vida... Gente, a vida não existe, ok? Não existe isso como sendo um grande destino, uma grande sorte, um grande acaso que vai te proteger enquanto você andar distraído e que colocou você... Você abraçou essas pessoas, você escolheu se aproximar desses amigos ao invés de se aproximar de outros. Então, quando você observa os seus relacionamentos, a razão pela qual você se envolve com uns e deixa de se envolver com outros é Jesus? Ou você está com essa pessoa porque ele é divertido? Ou você anda com aquelas outras pessoas porque elas são legais? Ou você gosta de estar naquele outro contexto porque você se sente bem? Quando é esse tipo de justificativa para as nossas amizades, para o nosso namoro, nosso noivado, nosso casamento, quando é esse tipo de porquê que está envolvido nos nossos relacionamentos, significa que nessa esfera da nossa vida não estamos submissos. Agora, quando nós olhamos para a nossa rede social, quando nós olhamos para a nossa rede de relacionamentos e percebemos que a razão pela qual nos envolvemos com algumas pessoas e deixamos de nos envolver com outras é Jesus, então os nossos relacionamentos estão submissos ao Senhor. Então, nessa esfera da nossa vida, estamos nos submetendo ao Senhor, estamos nos humilhando perante o Senhor, estamos obedecendo aquilo que o Senhor tem para nós. Uma outra esfera que nós podemos considerar é uma cidadania submissa. O que eu quero dizer com cidadania? É justamente o aspecto cívico, é justamente o aspecto da nossa consciência política, e eu uso política aqui não tanto no sentido mais estreito, não é de um partido político, mas no sentido da sua visão política. Todo mundo tem uma visão política, tá bom, gente? Você pode odiar política, isso é uma visão política. E quando eu falo sobre essa nossa visão política, de novo, eu estou expandindo, não estou pensando só se você é de esquerda ou de direita, eu estou pensando qual é a sua esperança. Quando você fala assim, olha, esse país aqui, para ter jeito, só aí aquilo que você falar é a sua esperança política. Nem que seja jogar uma bomba atômica, isso é uma esperança política. Esperança política é, qual é a sua grande expectativa para esse mundo?
O que é que você acha que precisaria acontecer ou que, se acontecesse, resolveria a situação desse mundo? Resolveria a situação dos problemas que nós temos, das dificuldades com as quais nós lidamos, dos enroscos nos quais nós nos envolvemos? Qual que é a sua grande expectativa? Se alguém chegasse para você e falasse, olha, você está no controle, fala o que é para a gente fazer, o que a gente faria, qual que é a sua grande expectativa? Gente, mais uma vez, nós como cristãos invertemos muitas coisas aqui. O cristianismo nos dá um conjunto de fé e desse conjunto de fé é que nós extraímos uma série de comportamentos, atitudes, morais para as nossas vidas. O que a maioria dos cristãos está fazendo é invertendo, tira o aspecto de fé e coloca o aspecto moral em evidência do tipo, se nós tivermos este governo ou aquele governo, desde que ele defenda a pauta cristã, desde que nós tenhamos a bancada da Bíblia, desde que os hábitos cristãos sejam estabelecidos no nosso país, então a nossa pátria está rendida aos pés de Jesus. Não, gente, não é uma agenda moral que vai nos conduzir à fé em Jesus. É a fé em Jesus que transforma a nossa moral. Então, se você quer de fato ver um país transformado, isso não começa com a proibição do aborto, isso não começa com a proibição do uso de armas, isso não começa com a extinção do homossexualismo, não, isso começa com Jesus. E aí, a partir de Jesus, a partir de uma fé em Jesus, transformados pelo Espírito Santo, chegamos em uma nova identidade moral. Mas começamos com Jesus e nós estamos invertendo as coisas. Então é por isso que nós precisamos pensar a nossa visão política, a nossa visão de cidadania, de participação da polis, ela é uma visão submissa. Nós apontamos para Jesus e se alguém me perguntasse o que você acha que tem que acontecer para esse país mudar, a minha direção vai ser Jesus, ele vai ser o meu norte, ele vai ser o meu rumo, é isso que nós precisamos considerar para saber se nós estamos de fato buscando uma cidadania submissa, tá bom? Uma outra esfera que nós podemos considerar é a nossa moral submissa. E agora eu estou falando não da moral do país, como falamos anteriormente, mas da nossa moral. Por moral, entenda aqui os nossos hábitos, nossos pensamentos, aquilo que nós fazemos e aquilo que nós deixamos de fazer. O porquê fazemos e o porquê deixamos de fazer. A pergunta é, nós obedecemos aos mandamentos de Cristo? É isso que nós devemos considerar na nossa vida. Quando você vem para as Escrituras e você lê as Escrituras, e você estuda e você aprende aquilo que está aqui nas Escrituras, você assume isso como um mandamento para a sua vida? Ou você se considera naquela postura de falar, olha, eu ainda não estou neste nível? Gente, frase perigosíssima, erradíssima para ser usado por um cristão. Se as Escrituras nos apresentam algo, se Jesus traz um mandamento para as nossas vidas, então existem duas opções. Opção A, eu não tenho condições de fazer isso. E se eu não tenho condições de fato de fazer isso, Jesus foi injusto ao pedir que eu fizesse. É como um pai de uma criança de 2 anos de idade pedindo para que ela carregue um saco de cimento e batendo nela caso ela não consiga fazer isso. Um pai não faria isso. Porque um pai sabe o que uma criança de 2 anos de idade tem condições de carregar. Ela pode guardar o brinquedinho de volta no quarto, mas ela não pode carregar um saco de cimento. Se um pai que é pecador, sabe discernir isso, quanto mais Jesus, quanto mais o nosso Deus. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Deus não trouxe sobre nós tentação que não fosse humana, provação, perdão, que não fosse humana. Deus é fiel, Deus é justo, Deus não permitirá que sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar. Deus não permitirá. Deus não permitirá que a dificuldade ou que aquilo que vem de difícil, juntamente com a obediência aos seus mandamentos, seja algo que está acima da nossa possibilidade de fazer. Então, gente, por favor, observa isso na sua vida, tá bom? Não existe algo que Jesus te peça que você não tem condições de fazer. O diabo fez você acreditar nisso. Ou você fez você acreditar nisso, estando emparelhado com o diabo naquilo que ele quer que você pense, naquilo que ele quer que você haja. Quando você pensa assim, perdoar aquela pessoa, não, eu não estou pronto ainda para perdoar aquela pessoa. Gente, isso é mentira. Isso é mentira. Isso é uma mentira plantada por Satanás aí no nosso coração. Porque Jesus mandou você perdoar as pessoas. Então, se você está dizendo que você não tem condições de perdoar, você está dizendo que Jesus foi injusto ao pedir para que você fizesse uma coisa que você não tem condições de fazer. Mandamento significa Jesus faz e você obedece.
e faz e obedece com aquela tranquilidade de consciência do tipo, Senhor, eu acho que não é uma boa ideia, eu acho que ela vai fazer de novo quando eu perdoar, eu acho que ela não merece, e fala para Deus tudo o que você acha, mas você termina dizendo, contudo, que não se faça a tua vontade, mas a minha. Então eu vou tomar a decisão intelectual, intencional de perdoar aquela pessoa. E que seja o que o Senhor quiser. É essa que é a disposição de quem obedece ao Senhor. Não de ficar racionalizando. Lembra quando a gente comentou sobre Saul? Saul entra no pecado da racionalização, ou seja, de ficar explicando o porquê que ele não obedeceu a Deus do jeito que Deus tinha pedido. Mas entre a sua fé e a sua intelectualidade, quem está a serviço de quem? É a sua intelectualidade que se dobra diante do Senhor, ou é você que tenta dobrar a palavra do Senhor para justificar aquilo que você racionaliza, aquilo que você pensa, o que você tem ou não condições de fazer? Se Jesus nos pede, nós temos condições de obedecer. E se nós chamamos Ele de Senhor, nós temos que estar prontos a obedecer aquilo que o nosso Senhor nos manda, aquilo que o nosso Senhor coloca nas nossas vidas. Mais uma vez, eu quero ajudar você, em um segundo momento, aqui, a olharmos para crianças. Se você quer ser submisso, mais uma vez, você precisa olhar para uma criança, você precisará de uma criança. Eu coloquei mais uma foto de uma das crianças que a gente conheceu lá em Moçambique e coloquei essa criança aí pela beleza da intimidade, do relacionamento, da tranquilidade de uma criança que repousa no braço dos seus pais. Uma criança no braço dos seus pais não quer guerra com ninguém, gente. Uma criança no braço dos seus pais não quer mais nada. Ela sente a segurança, ela sente toda a tranquilidade necessária para brincar, para dormir, para prestar atenção no movimento dos outros. Mas a última preocupação dela vai ser com a sua própria segurança, porque ela repousa no braço dos pais. E olha só que interessante. Nós temos outros textos aí listados para você de quando crianças foram trazidas até Jesus. E este outro momento, por incrível que pareça, é um dos raros momentos em que nós temos, raros, mas infelizmente existentes, em que representantes da Igreja de Jesus, no caso os discípulos, que viriam a ser os apóstolos fundadores da Igreja, impedem pessoas de chegarem até Jesus. E quais pessoas são essas? As crianças. Eu leio para você então, vou colocar novamente aqui as referências, caso você queira acompanhar. Mais uma vez, é uma narrativa que nós temos nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e eu leio aqui nós temos no Evangelho de Mateus. Então, portanto, Mateus, capítulo de número 19, versículo de número 13, texto bem curto, que nos mostra uma passagem que nós também conhecemos e que nós precisamos trazer à mente novamente agora, quando diz o seguinte: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas, mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus: deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de impor as mãos, partiu dali. Crianças sendo trazidas até Jesus. Crianças sendo trazidas pelos seus pais até Jesus. E observe só, quando Jesus estava nesses dias, no seu ministério aqui, todo tipo de gente vinha até Jesus. Endemoniados vinham buscar libertação, pessoas doentes vinham buscar cura, intelectuais, como Nicodemos, vinham buscar resposta, desprezados vinham buscar um auxílio de Jesus. Cada um dos adultos que vinha até Jesus queria alguma coisa. Essas crianças são trazidas apenas para que Jesus orasse e as abençoasse. Você se lembra de algum adulto que é levado até Jesus e quando Jesus pergunta: o que queres que eu faça? Senhor, eu quero uma oração. Quero que o Senhor ore pela minha vida. Quero que o Senhor me abençoe. Você procura o que em Jesus? Você procura pão, você procura cura, você procura a sua expectativa política. Não as crianças. As crianças são trazidas até Jesus para que Jesus imponha as mãos e ore por elas. Mas lembra que a gente comentou como são vistas as crianças na sociedade? Por isso os discípulos ali estão afastando, porque é um estorvo, é uma situação ruim, desagradável, aquele monte de crianças chegando. Então os discípulos começam a retirar as crianças dali e Jesus fala: não impeçam as crianças. Tragam as crianças até mim, não as impeçam. Por quê? Porque as crianças são o modelo que deveriam seguir aqueles que se aproximam do reino dos céus.
Porque se você tem pretensões de entrar no reino dos céus, você não deveria impedir as crianças, você deveria observá-las, você deveria admirá-las, você deveria imitá-las. Por quê? Palavra de Jesus, abre aspas, porque o reino dos céus pertence àqueles que são semelhantes a elas. Pegue uma criança, use essa criança como modelo para que você tenha condições de entrar no reino dos céus. O prejuízo é grande, prejuízo é grande. O prejuízo é de você não entrar no reino. O prejuízo é de você ficar de fora do lado de fora do reino de Deus, caso você não se disponha a observar as crianças, porque o reino dos céus pertence àqueles que se fazem semelhantes às crianças. Sabe o que é interessante? Essa narrativa, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, ela é colocada intencionalmente e imediatamente anterior à passagem do jovem rico. Lembra dele? Um homem que chega até Jesus, mas que se afasta de Jesus porque tem muitas riquezas. As crianças chegam até Jesus e são impedidas de se aproximarem porque não tem nada a oferecer. Mas aquele homem que tem muitas riquezas, são as riquezas que o retiram da presença de Jesus. Os discípulos não expulsaram aquele homem. Os discípulos estavam doidos para que Jesus trouxesse aquele homem para o grupo, para que Jesus permitisse que aquele jovem se aproximasse deles, mas são as riquezas trazidas pelo próprio jovem que o impedem de servir Jesus. Criança não traz riqueza. As crianças não vieram em busca de respostas, de curas, de benefícios, elas vieram para ser abençoadas por Jesus. E isso nos mostra o porquê que Jesus, mais uma vez, usa crianças como modelo para aqueles que pretendem ser cidadãos do reino dos céus. Submissão, humildade, obediência, dependência, afeto, características que nós observamos em uma criança. Se você pretende entrar no reino dos céus, você precisa observar as crianças e fazer o seu coração semelhante a elas. Eu quero terminar esse nosso momento e essas nossas considerações trazendo uma última reflexão para o seu coração quando nós falamos a respeito de obediência, de submissão a Deus. Eu quero que você pense o seguinte: quando você olha para a palavra do Senhor e nós consideramos talvez 1% dos textos que a palavra do Senhor traz sobre isso, mas a palavra do Senhor é sempre rica em dizer para nós que Deus espera que nós sejamos submissos, que Deus espera que nós sejamos obedientes, que Jesus espera que nós o chamemos sim de Senhor, Senhor, mas que o chamemos de Senhor e que façamos aquilo que Ele manda nós fazermos. Jesus não está dizendo, olha, para de chamar de Senhor. Jesus está dizendo, chama de Senhor, mas obedece, faz aquilo que eu mando vocês fazerem. E aí a pergunta para nós, a consideração aqui é a seguinte: ok, Deus diz que nós devemos ser obedientes. Deus nos convoca à submissão. Deus nos convoca a esse tipo de atitude e comportamento. Mas você já parou para perceber que Deus não nos obriga a isso? Considere o tamanho do poder do Senhor. Considere a criação para você pensar no tamanho do poder do Senhor. E pense, aquele que fez as estrelas, aquele que fez o mar, aquele que fez tudo aquilo que expressa toda a fúria do poder do Senhor, em uma dimensão tão pequena como nós podemos fazer. Se Deus quisesse me constranger ou te constranger a obedecê-lo, a mão do Senhor pesaria sobre nós de uma forma tremendamente esmagadora. Mas Deus não faz isso. Por que é que Deus não faz? Porque Deus não quer ser simplesmente obedecido à força. Deus quer que nós tenhamos um coração submisso. Mais do que a nossa obediência, Deus busca não aquela obediência forçada, não aquela obediência de quem não teve uma outra opção, mas a submissão que é aquela obediência almejada, aquela obediência que nós desejamos, é aquela obediência voluntária, para usar um termo cunhado por um filósofo famoso, uma servidão voluntária. É nós nos colocarmos diante do Senhor e falarmos, Senhor, eu quero te obedecer, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, eu quero servi-lo como Senhor. Existem 2 caminhos para isso, existem 2 caminhos para que você se torne uma pessoa submissa ao Senhor. A primeira delas é você se dispõe a vasculhar esse livro, fazer uma lista de tudo que Deus ordenou e você vai tentando cumprir cada uma dessas coisas. Esse foi o caminho predileto dos fariseus e dos hipócritas que Jesus tanto acusou.
daquelas pessoas que queriam encontrar lei por lei para depois bater no peito e falar: eu cumpri tudo aquilo que Jesus mandou fazer, eu cumpri tudo aquilo que Deus mandou fazer. Mas existe uma segunda opção, existe uma segunda forma de você ter um coração submisso, e essa forma é: admire o seu Deus. Se aproxime do Senhor para admirá-lo, se aproxime do Senhor para que você se surpreenda com as maravilhas do Senhor. Se aproxime do Senhor para conhecê-lo, para amá-lo, para deixar que as Escrituras sejam não um livro de regra na sua vida, mas um livro que você vai conhecer o seu Deus por meio deste livro, porque quanto mais você se aproximar do Senhor, mais você vai admirá-lo. E quanto mais você admirar o Senhor, por favor, sublinhe essas palavras na sua mente, sublinhe essas palavras no seu coração. Quanto mais você admirar o Senhor, mais facilmente você se submeterá a Ele. Menos admiração, mais difícil é se submeter. Quanto mais admiração, mais fácil é se submeter ao Senhor. Você deve verificar isso em outras áreas da sua vida. Por exemplo, quando você tem um chefe, algum líder no seu departamento, na sua empresa, e você admira essa pessoa, ela é um modelo para você, e você fala: eu gostaria de chegar onde ele chegou, você vai receber as ordens dessa pessoa como um privilégio para você obedecer. Mas quando você tem aquele chefe que você não suporta, não admira, que você não acha que é aquilo que ele diz que é, então se torna um peso cumprir até a coisa mais óbvia que ele te pedia. Com o Senhor funciona da mesma forma. Admire o Senhor, permita-se crescer na sua admiração pelo Senhor e você perceberá como será natural você obedecer ao Senhor, você se submeter a Ele. Eu quero terminar com uma frase dita por um homem que aprendeu a obedecer ao Senhor dessa segunda forma, a forma do maravilhamento, que foi um homem chamado Paulo de Tarso, que hoje nós conhecemos como apóstolo Paulo, que imediatamente após ser confrontado pelo Senhor, após ser perguntado pelo Senhor: Saulo, por que você me persegue? E ele perseguiu os cristãos, mas ao receber esta pergunta, ele fala: Senhor, quem és tu? Eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. A fala imediata de Paulo foi: Senhor, o que queres que eu faça? Que preciosidade, queridos, que preciosidade. Não foi o Senhor quem trouxe uma lista de ordens para Saulo, o Senhor apenas se revelou para Saulo, mas ao estar diante da maravilha de Cristo, ao estar diante da beleza do Cristo que se revela, o coração daquele homem é: Senhor, o que queres que eu faça? O que eu devo fazer? É o sentimento de que se Jesus se revelou a você, o seu coração deseja obedecer ao Senhor. O meu desejo para a sua vida e para a minha vida também é que submissão se torne cada vez mais uma característica presente em nós. É que submissão se torne a nossa marca, mais do que um tema, mais do que simplesmente mais um dos assuntos a ser tratado, não, que se torne a nossa marca. Que no dia em que as pessoas forem considerar o que escrever na nossa lápide, elas falam: servo de Cristo. Do mesmo jeito que Paulo iniciava as suas epístolas falando: Paulo, servo do Senhor Jesus. Do mesmo jeito que Tiago, irmão de Jesus, que podia escrever a sua epístola colocando Tiago, irmão de Jesus, coloca Tiago, servo de Jesus. Que servidão, que submissão seja a nossa marca, seja a nossa estigma e que nós tenhamos orgulho de sermos servos do Senhor. Eu termino agradecendo demais a vocês pela oportunidade de estarmos juntos, pelo privilégio que Deus nos concedeu, não é como a gente comentou aqui, de um modo diferente daquele que nós estamos habituados ou daquilo que fizemos da última vez, mas o privilégio de nós nos debruçarmos ao redor da palavra do Senhor, de considerarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, na esperança de que, se Deus nos permitir, a gente se veja mais uma vez, estejamos juntos novamente, mas acima de tudo isso, que quando nos encontrarmos, que os nossos corações sejam mais submissos ao Senhor do que são hoje. Que Deus abençoe tremendamente a vida de cada um de vocês. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais
eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Contigo vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Chegamos no final de mais um Vida Jovem e queremos agradecer primeiramente a Deus por ter nos dado essa oportunidade de estarmos com os irmãos, mesmo que virtualmente. E agradecemos muito a cada um de vocês que participaram conosco, tanto ontem quanto hoje, e que vocês sejam edificados através da palavra que vocês aprenderam aqui. À tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, Em cada coração. que Deus me envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não o peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, Ah! que Deus